Olá a todos que seguem ligados aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo. Como que o mercado do boi gordo se comportou ao longo dessa semana e como que as indústrias, os frigoríficos vão se preparar para a próxima semana, já que é o início de mês e as indústrias aí costumam acompanhar como que vai ser o escoamento da carne. Para isso, a gente vai falar com a Tainá Drogovic, ela é analista de mercado da Scott Consultoria, já está aqui com a gente. Tainá, seja muito bem-vinda. Olá a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez falando um pouquinho do mercado do boi gordo. Bom, Tainá, a gente está encerrando aí a última semana do mês de fevereiro e como que os frigoríficos aí estão se preparando para atender a demanda do início de mês de março, já que os pagamentos dos salários costumam ser no início do mês, e como que os frigoríficos estão se planejando? Isso porque também o desempenho aí da demanda no mercado interno ainda é bem fraco, está bem lento. Como que os frigoríficos estão se preparando? Bom, o mercado do boi gordo tem trabalhado sem muitas alterações nos últimos dias, em função da demanda de carne bovina no mercado interno um pouco mais fragilizada, ainda andando de lado, e também em função dessa oferta limitada de animais terminados, houve um certo equilíbrio, então nós acompanhamos o mercado mais andando de lado, sem grandes alterações. Só que com a virada do mês, nós acreditamos que com o recebimento dos salários, haja uma melhoria de consumo de carne bovina no mercado interno. Então, os frigoríficos estão se preparando para atender a primeira quinzena do mês. Embora essa oferta limitada de animais terminados que nós temos observado, um ponto de atenção que a gente tem que dar nos próximos dias em função de como que vai se comportar o consumo nessa primeira quinzena do mês, em função desse termo do auxílio emergencial, que a gente já observou que deu uma fragilizada no consumo no mercado interno. E esse possível retorno desse auxílio também pode colaborar com o escoamento de carne bovina no mercado interno. Outro ponto também é que na última semana nós observamos uma melhora no ritmo das exportações, e a tendência para as próximas semanas é que esse ritmo continue ganhando força e colaborando com um cenário positivo de preços, ou ao menos um mercado bem firme no mercado do boi gordo. Certo. E, Tainá, a gente fala de uma escala de abate aí em que patamar hoje? Em São Paulo, gira em torno de 4 dias úteis. Os frigoríficos, não só paulistas, mas a maior parte dos frigoríficos que nós encontramos, eles estão comprando compassadamente, conforme vai saindo a carne, eles vão comprando mais. Então, esse cenário está bem cauteloso nos últimos dias, mesmo com a virada do mês, mas eles já estão se preparando, tentando se preparando para atender a primeira quinzena do mês, que a gente acha, que a gente acredita que deve haver alguma melhoria, sim, no consumo de carne no mercado doméstico. Antes de entrar ao vivo, a gente comentava a respeito de que os preços da carne no atacado tiveram um recuo e no varejo eles tiveram um aumento. O que isso explica? Bom, no atacado de carne com osso, a gente observou mais uma semana de desvalorização, um recuo de 0,4%, puxado especialmente nessa última semana pelos cortes de traseiro. Por outro lado, temos o ritmo das exportações melhorando, que deve colaborar com um cenário mais positivo. Já do lado do mercado varejista, nós encontramos um cenário mais positivo, um ajuste positivo de 0,8% na Praça Paulista, o que melhorou essa margem de lucro dos varejistas em função desse cenário positivo de escoamento de carne bovina na primeira quinzena do mês. Então, vamos acompanhar como é que vai evoluir esse consumo no mercado interno aí para os próximos dias. Exato. E como que ficariam os preços para arroba, Caso a gente tenha aí também um aumento aí da demanda externa e o auxílio emergencial também ajudando no escoamento da carne no mercado interno, a gente poderia ter um avanço dos preços da arroba? Nós vamos observar o mercado firme em função da baixa disponibilidade de animais terminados, mas temos dois pontos de atenção: as exportações, que ela tende a ganhar ritmo e continuar em bons ritmos aí para as próximas semanas, mas o ponto de atenção é voltado para o consumo de carne bovina no mercado interno, Então, talvez esse possível retorno do auxílio emergencial pode impactar e pode auxiliar no maior escoamento de carne no mercado interno,
mas é um ponto de atenção. Atualmente nós temos encontrado um mercado um pouco mais anadilado, mais firme, apoiado na oferta restrita, mas esse consumo lento, mais fragilizado de carne bovina fez com que os preços andassem mais de lado nos últimos dias, mas a tendência é que ele se mantenha firme, ao menos na primeira quinzena do mês, em função das exportações em bons ritmos, e a oferta limitada de animais terminados, que é o que a gente acompanha já tem um tempo, e esse cenário deve se manter para as próximas semanas. Certo. E aí, como que estão as pastagens, né? A gente vê que tem chovido em algumas regiões, tem ajudado bastante. Como que tá as pastagens e como que o pecuarista, né, tá se preparando? Porque o pecuarista, se tem uma boa qualidade do pasto, o pecuarista consegue reter. Ele retendo, ele pode conseguir um bom preço, uma boa margem. E claro, pensando isso para o segundo semestre, né? A gente tem aí o confinamento também do primeiro giro, e que elevam os custos, e o pecuarista também precisa se planejar para isso. Exato. Atualmente, com as chuvas em maior volume, mais regulares na maior parte do Brasil, que nós encontramos atualmente, ela tem sim melhorado a capacidade de suporte das pastagens. E nesse momento, o pecuarista tem o respaldo, né, de poder segurar as boiadas no pasto sem maiores prejuízos, podendo esperar um momento mais favorável, mais propício para fazer a comercialização desses animais. No entanto, ele deve se encontrar em patamares firmes nos próximos dias, como eu falei anteriormente, mas é um ponto também de atenção. Então, o pecuarista ele tem essa oportunidade de poder reter esses animais no pasto, mas também já de olho, né, no confinamento. O primeiro giro deve se iniciar ali para março, abril, para abril, maio, então já é um ponto de atenção também. E ficar de olho nos insumos, no preço dos insumos, mas o mercado boi gordo deve se manter firme, melhorando a atratividade, dando atratividade para esse sistema intensivo ganhar corpo para os próximos dias. Aproveitando aí que a gente está falando de confinamento, como que está o mercado de reposição? Também tem elevado os preços? Está difícil de encontrar matéria-prima também? Como que está a situação? Sim, o mercado de reposição também se encontra bem firme. Na última semana, em função daquele feriado prolongado do Carnaval, os preços estavam extremamente altos e os pecuaristas ficaram um pouco fora das compras, fez com que os preços dessem uma cedida na última semana. No entanto, essa semana já voltou a todo o vapor. As cotações tiveram uma alta de 1%, considerando a média de todas as categorias, de machos e fêmeas enurados pesquisados aqui pela Scott Consultoria. O cenário está bem firme em função da atratividade do sistema da cria, então os preços dos bezerros, não só dos bezerros, mas de todas as categorias, estão em patamares altos, em função dessa baixa disponibilidade. Na última semana, por mais que nós estamos no momento de safra de capim, que aumenta normalmente a procura por animais mais erados, para um giro mais rápido, a procura na última semana foi maior pelas categorias mais jovens, no lado do bezerro de ano e bezerro de desmama. Nós temos encontrado aí patamares historicamente maiores comparados aos anos anteriores, e a maior procura na última semana foi pelas categorias mais jovens. Mas no cenário geral, esse ano é mais um ano de retenção de fêmeas, então o pecuarista está retendo para a produção de bezerros, porque todas as categorias de animais para reposição eles estão mais limitados. E para os próximos dias, nós acreditamos que essa oferta é limitada também para os animais de reposição. E esse cenário de firmeza no mercado boi gordo deve continuar ditando o rumo do mercado de reposição e dando sustentação às cotações. Tá certo. Bom, Tainá, eu agradeço a sua participação aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda para voltar. Obrigada a todos aí pela atenção. E a Scott Consultoria fica à total disposição de vocês e vamos acompanhar o mercado e a evolução dele nos próximos dias. Obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigada. Exatamente, vamos acompanhar. Você aí acompanhou a entrevista com a Tainá Drogovic, ela é analista de mercado da Scott Consultoria. Ela falou aí a respeito sobre como os frigoríficos estão se planejando para adquirir matéria-prima, pensando aí na primeira semana do início do mês, e costuma ter um aumento aí da demanda em função do pagamento dos salários. Ela apontou que os preços da carne sem osso no atacado tiveram aí uma queda de 0,4% na última semana, mas no varejo teve uma alta de 0,8% dos preços da carne. E ela disse também que o auxílio emergencial, aí, com a retomada do auxílio emergencial, a expectativa é que o escoamento da carne melhore. E aí, consequentemente, juntando aí com a demanda externa, que também pode melhorar com o retorno das compras chinesas após o feriado
lunar que eles tiveram aí na última semana de fevereiro, o escoamento da carne, tanto no mercado interno e externo, podem melhorar e, consequentemente, os preços também podem ter, sim, um aumento. E o que a gente tem aqui acompanhar. E vamos ver como que estão os preços lá na B3, os preços no mercado futuro. O fevereiro está cotado a R$ 301,65 por arroba, com uma alta de 0,10%. Já o março está cotado a R$ 301,50 por arroba, com uma alta de 0,50%. O abril está estável, cotado a R$ 295 por arroba, e o maio também está precificado a R$ 289 por arroba, com uma alta de 0,35%. Ontem o CPEA fechou a R$ 302,55 por arroba, com uma alta de 1,2%. Eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas e acompanha todas as informações do agronegócio.